Olá, o meu nome é Paulo Cogos e esse é o meu segundo vídeo a respeito do tema liberação das drogas. Começo sempre pelo argumento moral e ético. John Stuart Mill dizia que sobre si próprio, sobre o seu corpo, um indivíduo é soberano. Dar ao Estado o poder de decidir o que um indivíduo pode ou não consumir seria logicamente afirmar que o Estado é dono do corpo desse indivíduo, e não é isso que nós queremos. Lysander Spooner fazia uma clara distinção entre vício e crime. Vícios sendo atitudes através das quais um indivíduo prejudica a si próprio, e crimes, atitudes através das quais um indivíduo prejudica os outros. Portanto, vício não é crime. Liberdade consiste justamente na liberdade de cometer erros, de fazer escolhas irresponsáveis, desde que, é claro, você não agrida os outros. Liberdade de agir como um gado, de andar em fila indiana, obedecendo aquilo que um engenheiro social quer que você faça, não é liberdade. Não seja aquele falso puritano que diz que quer proibir as drogas porque é moral. Quer coisa mais imoral do que usar o Estado, um aparato coercitivo e ineficiente, para impor a sua moralidade à força sobre terceiros? O Daniel Fraga, um grande ativista libertário, com um excelente canal no YouTube, fez um comentário muito interessante. Os pais que querem delegar ao Estado a função de evitar que os filhos caiam nas drogas são pais preguiçosos e irresponsáveis, porque essa é uma função dos pais. Não faria sentido querer que o Estado regule a alimentação das crianças só porque existem pais incompetentes que não conseguem fazer o filho ter uma alimentação saudável. O Estado vai obrigar todo mundo agora a comer salada. São os mesmos que querem que o Estado regule a TV a cabo. Eu faço uma analogia entre o cálculo moral e o cálculo econômico, quando o Estado controla a economia ou a moralidade. Quando o Estado controla os meios de produção, perde-se o parâmetro do sistema de preços e acontece um caos econômico. Da mesma forma, quando o Estado toma para si a função de impor a moralidade, perdem-se os parâmetros morais. As pessoas deixam de pesar os prós e os contras das suas atitudes. Perde-se o zelo individual, há uma corrosão do caráter das pessoas, que deixa de pensar por si própria o que é moral e o que não é. Agora eu vou falar um pouco de crime e economia na guerra contra as drogas. Primeira coisa, quando Richard Nixon iniciou a infame guerra contra as drogas em 1971, houve um aumento de 50% nos homicídios. E estima-se hoje que se nós liberássemos as drogas, haveria uma queda de 75% nos crimes violentos em geral e uma queda de 50% nos homicídios. Só por isso já acabava aqui, né? Além disso, há um atravancamento jurídico. Desde que começou a guerra contra as drogas, 20 milhões de americanos foram enjaulados por crimes ligados às drogas. 50% das prisões acontecem por causa de posse de maconha. E, enquanto isso, 40% dos assassinatos, 60% dos estupros, 90% dos roubos ficam impunes. Existe até uma desculpa para a polícia. A polícia deixa de prender e matar os criminosos de verdade, assassinos, estupradores, porque usa o tráfico e a prostituição e outras coisas ilegais como desculpa. Ah, naquele bairro tem muita prostituição, naquele bairro tem muito tráfico, é por isso que é violento. Não, não é por isso. É por dois motivos. Primeiro, a polícia é ineficiente, como tudo que é estatal. Segundo, a polícia é antiética e age como criminosa na guerra contra as drogas, prendendo comerciantes que estão vendendo um produto para um consumidor que quer comprar. É isso que a polícia faz. Fora que o governo gasta 40 bilhões por ano na guerra contra as drogas e não adianta nada. Esse dinheiro é arrancado do pagador de imposto. Só existem dois jeitos de se vencer uma guerra contra as drogas. Uma vez que o usuário financia os ofertantes e quando o governo mata um ofertante, o outro ocupa esse nicho, financiado pelo próprio usuário. Ou seja, só existem duas maneiras de acabar com isso. A primeira é a maneira do Milton Friedman e a segunda é a maneira do Mao Tse-tung. A maneira do Mao Tse-tung consiste em matar os usuários de droga. Ninguém no mundo, em sã consciência, ou com um pingo de caráter e ética, apoiaria uma barbaridade dessas. Então sobra o jeito do Milton Friedman, que é liberar as drogas. Agora eu vou falar um pouco da saúde e da qualidade de vida do viciado. Como disse o Daniel Fraga, a demanda permanece inalterada e onde tem demanda vai ter ofertante. Ou seja, a guerra contra as drogas não altera a disponibilidade de droga. Ela está aí para quem quiser comprar. Pesquisas com jovens mostram que é mais fácil para alguém abaixo de 21 anos comprar maconha do que comprar cerveja
A maconha está disponível em qualquer cidadezinha provinciana dos Estados Unidos. 47% das pessoas acima de 12 anos admitem já ter usado droga ilegal. E isso porque as pessoas mentem nas pesquisas. Como disse o Pedro Sancho no meu canal, existe também um apelo da proibição. Muita gente vai atrás das drogas porque é proibido. É um apelo. E os dados empíricos mostram que essa teoria está correta. Segundo o British Crime Survey, em Amsterdã, na Holanda, quando foram liberadas as drogas, a proporção de usuários entre 16 e 24 anos caiu de 28% para 21%, justamente porque acabou aquele apelo, aquela coisa da droga ser proibida. Aí tem o pessoal que fala que se liberar as drogas vai acontecer um caos na saúde pública, um colapso financeiro da saúde pública. Para começar, não tinha que ter saúde pública, tinha que ser privada. Mas tudo bem, vamos assumir que exista saúde pública. Esse argumento está furado, porque deem uma olhada nesse gráfico. Esse gráfico vai de 1971, quando começou a guerra contra as drogas do Nixon, até 1996. Ele mostra a proporção de mortos por overdose de drogas ilegais. Ela disparou. Então, que argumento é esse? Além disso, 45% das mortes por overdose ocorrem com as prescription drugs, drogas que você compra na farmácia. E 39% das mortes por overdose ocorrem por causa de droga ilegal. Então, pelo argumento da saúde pública, teremos que proibir todos os tipos de remédio, teremos que proibir o álcool, que mata mais que droga. Sem contar as vítimas do crime e da violência por causa das guerras contra as drogas. Eles também vão parar nos hospitais públicos, mutilados, baleados, esfaqueados. Sem falar nas drogas mais pesadas que surgem quando acontece a proibição das drogas. Essas sim dão muita despesa para a saúde pública. E sem falar no problema da AIDS. Os maiores índices de infecção por HIV, por causa de agulha contaminada usada para injetar droga, acontecem nos países onde a proibição das drogas é mais forte. O pessoal vai lá para o underground, aí acontece aquele compartilhamento de agulha. Enquanto que no livre mercado, o drogado ia poder comprar agulha bonitinha, barata, e injetar com mais zelo. Mas a preocupação deles hoje é escapar da polícia. Fora o problema das prisões. Ou seja, se liberássemos as drogas, evitaríamos milhares de novos casos de contaminação por HIV, e ainda tem gente que vem falar no argumento da saúde pública. Agora vamos ver como os fatos históricos comprovam a posição a favor da liberação. As drogas sempre acompanharam a civilização humana. O sofrimento e a guerra relacionados às drogas só vieram quando o Estado entrou com as leis proibitivas. Peguemos o caso da maconha. Ela era consumida na China, os mercadores árabes a levaram para a Espanha, e Napoleão levou a maconha do Egito para a Europa. A rainha Vitória da Inglaterra então começou a usar a maconha como remédio, etc. Sem problemas. O sultão otomano Abdul Hamid II levou a maconha recreativa para Nova York. O pessoal fumava maconha em forma de narguile naqueles Turkish smoking parlors, mas era um hábito do pessoal muito underground. Isso aí era uma exceção. A droga difundida, a droga da galera, era o álcool. A maconha só passou a ser a droga da galera quando veio a proibição do álcool com a lei seca. Ah não, mas eu sou puritano, eu sou contra as drogas. Então saiba também que os puritanos, aquele pessoal que fugiu da perseguição religiosa na Inglaterra, cultivava o cânhamo nas colônias, onde hoje é os Estados Unidos. O cânhamo tinha uma enorme importância econômica, tanto que George Washington cultivava o cânhamo, tanto que a Declaration of Independence dos Estados Unidos está num papel de cânhamo. Ele era usado na indústria papeleira, indústria de tecidos, como medicamento. O problema começou quando houve um controle, uma demonização da maconha. E isso aconteceu depois da crise de 29 por motivos xenofóbicos. Explico. Quando houve a crise de 29, tinha muita disponibilidade de mão de obra barata da população mexicana que estava nos Estados Unidos. E eles eram uma das soluções para se sair da crise, para acumular capital novamente. Mas por causa de interesses de sindicatos e outros grupos corporativistas, eles começaram a fazer uma espécie de keynesianismo trabalhista. Precisamos evitar que essa população mexicana roube os empregos dos americanos. Essa baboseira keynesiana. Mas como fazer isso? Demonizando a população mexicana, perseguição xenofóbica. E quem foi usado? A maconha.
A maconha era muito consumida por essa população mexicana e inventaram diversas mentiras a respeito da maconha para poder legitimar a perseguição xenofóbica. Em Nova Orleans estava acontecendo uma explosão de criminalidade por muitos motivos e a maconha foi usada como bode expiatório. Mas a quem interessava isso, um safado chamado Harry Anslinger, que foi o primeiro diretor do Federal Bureau of Narcotics, inventou esse tipo de mentira, inclusive de que a maconha incitava o usuário a sair estuprando. Para quê? Porque ele era um burocrata, e a burocracia do Estado funciona assim. Ele precisava de budget, ele precisava de desculpas para conseguir mais orçamento. E é assim que a burocracia estatal funciona. Então, em 1937, o Marijuana Tax Act impôs impostos proibitivos sobre a maconha, enriquecendo o Federal Bureau of Narcotics. A história do ópio também é muito parecida. Ela era usada na Babilônia, os opiáceos, usados na Babilônia para aumentar o prazer sexual nas relações, usada em inúmeras guerras, os opiáceos, a morfina, para aliviar as dores dos soldados atingidos por rajadas de metralhadora, espadadas. A proibição só foi acontecer em 1729, na dinastia Qing, na China, e não tinha nada a ver com problemas de saúde ou queda na produtividade. Ele apenas proibiu a sua corte de usar porque aquilo ia contra o que ele considerava ser as virtudes de Confúcio. Nada tinha a ver com problemas de saúde, mesmo porque os perigos do ópio já haviam sido alertados pelo médico romano Galeno, se não me engano, no século III. O problema, a China viciada em ópio, só foi acontecer quando o Império Britânico, através da Companhia das Índias Orientais Britânicas, conseguiu, através da violência, depois de inúmeras batalhas, o monopólio do comércio de ópio no Oceano Índico. E depois de duas grandes guerras contra a China, a Primeira e a Segunda Guerra do Ópio, os preços elevadíssimos de um monopólio e o Império Britânico forçando a barra, aconteceu da população chinesa ficar muito mais viciada que o normal. Muito mais do que nos séculos que precederam esses eventos. Mas o problema da China mesmo explodiu ao redor de 1880. A Segunda Guerra do Ópio acabou por volta de 1860, mas o problema mesmo veio em 1880, quando o Império Britânico proibiu o consumo de ópio, e aí o pessoal começou a se viciar em heroína e cocaína. Agora, vocês querem ajudar o viciado? Façam como faz o projeto da Junta das Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira, um projeto religioso que ajuda o pessoal viciado na Cracolândia. Quem me mostrou esse projeto muito bonito foi o meu amigo do clube, o Eleandro Martins. A igreja está aí para isso, não é papel do Estado. Os ricos, os bilionários também ajudam muito. O Richard Branson, CEO da Virgin, tem um projeto muito bom também para ajudar os drogados a sair do vício. Ou seja, é um papel das famílias, da igreja e dos filantropos muito ricos. E esses três são grandes inimigos do Estado. E eu sou a favor da liberação ou da legalização da maconha? Eu sou a favor da liberação e não da legalização. Porque legalização significa abaixar-se, curvar-se para o Estado. E nós não precisamos da autorização do Estado para ser livre. Legalizar significa que o Estado teria o poder de regular, de taxar a maconha. Ou seja, o preço vai subir, o dinheiro vai para esses bandidos parasitas que são o Estado. Quando o que nós precisamos é de droga barata. Para que o drogado não precise apelar para drogas de fabricação caseira perigosíssimas, como o crocodilo, que é fabricado com querosene. É preciso que o mercado possa operar sem regulamentação para que haja inovação e para que cada vez o mercado descubra drogas recreativas com menos e menos efeitos colaterais. Nós não precisamos do Estado para nada, muito menos para impor moralidade, muito menos para assumir o papel que é das famílias, dos amigos, das igrejas. Um abraço.